permite. E é exatamente o que aconteceu na época do Santos Dumont, né? Foi o momento do primeiro voo, Santos Dumont, 1906, grava isso, 1903 a balela, né? Os irmãos Wright. Os irmãos Wrong. Mas porque o Santos Dumont inventou o avião. Não, o Santos Dumont não inventou o avião. O Santos Dumont culminou um monte de coisa naquele momento, naquela situação, num campeonato em Paris, sobre o mais pesado que o ar. Ele juntou um monte de tecnologia que existia na época e deu certo aquele primeiro voo. Ele não inventou o avião, mas a tecnologia da época permitia que aquilo acontecesse. E qual foi o principal ponto que até, né, a gente está produzindo inclusive um documentário, eu vou falar mais sobre isso, sobre o Santos Dumont, mas o principal ponto do voo bem sucedido do Santos Dumont e o que prova que os irmãos Wright não conseguiram voar em 1903, como eles dizem que conseguiram. Motor. Os irmãos Wright foram catapultados. Então. Foi o que no episódio que vocês fizeram com o Johan, ele falou a mesma coisa. Então, só que assim, o motor que existia na época, em 1906, era a última tecnologia no mundo. Aquele motor com aquela potência, com aquele peso. Eu não lembro quantos HPs, mas eram pouquíssimos HPs que o Santos Dumont conseguiu colocar naquele avião, no 14 bis, e conseguiu fazer o primeiro voo. Em 1903, aquela tecnologia ainda não estava disponível. Sim. Então, mesmo que alguém quisesse fazer o 14 bis do Santos Dumont em 1900, por exemplo, não tinha motor para isso. Quer dizer, mas se a gente pegasse, voltasse no tempo com um motorzinho muito mais eficiente, menor, mais leve, com mais certeza HP, teria feito... e falasse, coloca ele, ia voar pra caramba. Ia. O 14 bis não eram lá aquelas coisas, né? Primeiro avião, não tinha como esperar muita coisa. Sim. Mas isso aconteceu logo depois, com o próximo projeto do Santos Dumont, que foi o Demoiselle. Que foi aquele avião que parece mais com um avião como a gente está acostumado a ver hoje. Que esse sim, voava, manobrava, fazia... Aquele que tem as asas que parecem do morcego, assim. Isso, Então, e aí, por que eu volto nessa questão dos irmãos Wright da tecnologia? Quando eles fizeram esse suposto voo em 1903, que foi uma história resgatada muito tempo depois, eles não mostraram imagens, eles não tiveram testemunhas, não tiveram nada, não tinha tecnologia disponível, o troço foi catapultado. Voou quanto tempo? Mas voou, não, sabe? Então tem muita coisa perdida nessa história que no documentário que a gente vai produzir vai ficar mais claro. E é inviável, porque depende da força. A força da catapulta ela vai se dissipando com o atrito do ar. Então, quer dizer, nunca esse veículo vai voar de verdade. Ele vai planar e cair, é igual um avião de papel. Vira mais um planador, né? E engraçado que foi em 2003, eu acho que foi 2003, no centenário do suposto voo, eles fizeram, acho que tem no YouTube isso daí, eles tentaram fazer um voo nos Estados Unidos com o Flyer. Foi num estágio de futebol ali, todo mundo lá, tal, naquela esperança, puseram o trilho, né? Que ele era num trilho, com a desculpa de que era muito chão de areia, tal, então o trilho ia deslizar mais rápido, não ia ter atrito, tal, catapulta, joga o negócio. Fizeram lá em 2003... O troço não voou. Não voou. Aí, americanos. O pessoal aqui do chat está participando aqui, falando assim, o Danilo, assisto o Aero por Trás da Aviação há quase 2 anos. Legal, obrigado. Aí tem o Danilo também está perguntando em relação ao eVTOL da Embraer, quanto tempo você prevê para a certificação? Para esse tipo de ser aprovada hoje? Então, hoje existe já todo um movimento na indústria que a partir de 2025 a gente deve ver os primeiros testes mais práticos acontecendo e até 2030 isso seja certificado. Aqui, então, tá aí, tá pertinho. Para aviação, 7 anos é nada. Mais rápido que o metrô. O metrô tá pronto. O metrô vai bater 50 anos, né? Não fala mal do metrô, hein? Desculpa. Não, é o monotrilho. A minha esposa trabalha lá. Tá bom. Então, sabe que é muito louco, cara? A gente, na década de 90, via filmes dos anos 2000, assim e tal, que relatava tipo um futuro próximo. Carro voando, né? De Volta pro Futuro, por exemplo, né? Que era 2015, né? 2015. Outubro de 2015. Cara, mas nós vamos ver isso aí. Sim. É que não tem a aparência de um carro, né? Igual, é outro veículo. Mas, cara, você tá ali, passa um veículo mais baixo. Porque qual vai ser a altura que eles vão poder trabalhar? Esse é um dos grandes problemas em grandes cidades como São Paulo. Aonde que isso vai voar? Porque você tem
um limite mínimo, né, para o voo do helicóptero, e o topo do voo do helicóptero, que aqui em São Paulo, se eu não me engano, o helicóptero é 3.200 ou 3.400 pés, não lembro agora. Acho que é 3.200, né, que é muito próximo do solo. A partir daí, você já tem o voo do avião, os aviões de pequeno porte, que operam no Campo de Marte, por exemplo, e depois você tem os aviões maiores que operam Congonhas, operam Guarulhos. Então você tem um sanduíche já ali de espaço aéreo. Não tem a fatia para você encaixar. Muito condensado, é difícil. Então você vai ter que movimentar isso daí, né? Aí entra o trabalho do estudo do DCEA, que já está trabalhando nisso, já está fazendo experimentos junto com a Embraer. Eu participei de um experimento com a Embraer no final de 2021, lá no Rio de Janeiro, justamente demonstrando com um helicóptero, porque quando a gente fala desse tipo de veículo, o equipamento é só um ponto da equação. Tem muitas outras coisas envolvidas, né? E uma dessas coisas é aonde que vai voar. Então a gente demonstrou com um helicóptero qual que seria a